Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live. Bom, então o nosso tema de hoje são exames laboratoriais na anemia, tá? Não, impossível falar de exames laboratoriais, né, de todos os exames em 1 hora, em 40 minutos, não tem como. Como a anemia é uma doença que acomete grande parte das mulheres com mioma, eu resolvi trazer para que vocês avaliem. Por quê? Eu sei que muitas pessoas não têm conhecimento de exames laboratoriais e que às vezes abrem o exame e se assustam, ou então simplesmente confiam em qualquer outra pessoa que dá opinião sobre o exame. Então, quando vocês têm uma noção do que é o exame, quando vocês forem num profissional e ele falar que tá tudo bem, e se você olhar lá a sua hemoglobina de 12, você vai saber que não tá tudo bem. E olhar a sua ferritina de 20, você vai saber que não tá tudo bem. Você já vai ter como criticar. E uma coisa que eu não sei, eu já falei pra vocês que eu sou bióloga, mas eu não sei se eu já contei que eu tenho pós-graduação em exames laboratoriais e análises clínicas, que durante 13 anos eu trabalhei como bióloga. E há alguns anos, durante acho que 5 ou 6 anos, eu fui coordenadora de laboratório. Trabalhei numa rede até bem famosa de laboratórios aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, é uma rede brasileira, né? De laboratórios eu trabalhei e eu era coordenadora de laboratório. Então, é uma parte que eu gosto bastante, né? Exames laboratoriais. Eu considero que eu tenho uma certa propriedade para poder falar do assunto, muito mais por ser bióloga do que ser nutricionista, né? Na nutrição isso é uma parte da nossa formação, mas eu me formei em exames laboratoriais antes de ser nutricionista. E como eu trabalhei muito, é uma parte que eu gosto de explicar, eu gosto de avaliar exame, então assim, eu sempre peço, eu sempre avalio para poder correlacionar com a clínica do paciente. É muito interessante, né? Exames laboratoriais dizem muito pra gente, mas é claro, a clínica sempre vai ser soberana. O que o paciente sente, o que o paciente relata é o mais importante, né? Nunca vai ser desmentido por um exame, mas é interessante a gente fazer essa junção, né? Ligar as histórias. Então vamos lá. Então vamos ver os exames que são importantes na anemia. Então quando a gente fala em anemia, o primeiro, quando tem uma paciente, né, que chega, né, que tá uma mulher com mioma, que sangra muito, a primeira coisa que você vai pensar é solicitar um hemograma, tá? É o único exame? Não. Mas é o exame mais barato, é o exame mais comum e rápido de ser feito. O hemograma, ele é colhido nesse tubinho roxo que vocês estão vendo aí. Vocês devem ter visto que várias vezes vocês vão, às vezes numa emergência, colhem logo um hemograma, né? O tubinho roxo. Porque o hemograma, ele não só fala sobre anemia. Tem uma parte do hemograma que a gente vai ver, ela fala sobre anemia, sobre as células vermelhas, mas tem uma outra parte que ela também fala de inflamação, ela pode falar das plaquetas. Então, o hemograma é um exame que normalmente nas emergências pedem, né? E o interessante é que ele não precisa de jejum, tá? O hemograma em si não precisa de jejum, não é obrigatório. Porém, normalmente, os laboratórios, eles solicitam, orientam que seja pelo menos 3 a 4 horas de jejum, embora não seja obrigatório. Por quê? Porque às vezes o que você come pode acabar deixando o plasma do sangue não tão limpinho e isso interferir na hora de fazer a avaliação do exame de sangue, tá? Mas realmente não precisa de jejum. Você for colher só um hemograma, não precisa do jejum. Mas o indicado é isso, né? Não fazer refeições pesadas antes de colher um hemograma. Bom, ele mede a quantidade de células do nosso sangue e aí a gente consegue avaliar se o tamanho, se a quantidade, se o formato estão ideais para poder entender o que o paciente tem. Engraçado eu estar falando isso aqui para vocês, porque me passou uma imagem assim na cabeça, agora me veio eu, como bióloga, olhando no microscópio, avaliando o hemograma de paciente.
E me deu até uma saudade agora, não que eu queira voltar para isso, mas acho interessante como é que a vida muda, né? E hoje em dia eu acho que eu não consigo nem mais olhar um microscópio e saber mexer. Não sei se alguém que tá aqui sabe como é que é feito o hemograma, mas é muito interessante. Você colhe esse tubinho, aí depois que você colhe, quando chega no laboratório para análise, tem uma lâmina, tá? É uma laminazinha de vidro do tamanho mais ou menos de um dedo. E aí a gente coloca essa lâmina, coloca uma gota de sangue e faz um esfregaço, espalha o sangue em cima. Aí tem um processo de coloração, coloca uma laminazinha por dentro, coloca na ocular do microscópio e começa a olhar. É muito legal. Aí você vê as hemácias, você vê plaquetas, você vê as células, leucócitos, bastões, vê várias células do sangue, vê por ali. Aí do lado do microscópio tem um aparelhinho que o técnico, né, ou o biólogo, ou o biomédico que está fazendo o exame, ele vai contando. Aí a gente vai contando. O aparelhinho é tipo uma calculadora, com cada tecla tem o nome de uma célula, para você ir contando o quanto você viu de célula. Aí a gente vai contando num espectro de um tamanho, e depois aquilo é multiplicado, proporcional ao que você... A gente conta 100 células, tem que contar 100 células, e depois isso é feito uma proporção para poder fazer o cálculo do hemograma. É interessante que me lembrei disso aqui agora. Eu sei que, né, não tem a ver exatamente com o nosso tema, mas só um relato mesmo de que era interessante fazer o hemograma, e agora eu acho que eu não consigo nem mais mexer no microscópio, porque já perdi a prática, já tem alguns anos. Bom, então, vamos lá para os principais, né, motivos de se fazer o hemograma. O hemograma é a principal ferramenta da hematologia, né? É o exame mais famoso, mais simples de ser feito. Ele é uma avaliação inicial da anemia. Como eu falei, não tem necessidade de jejum, e ele vai medir a quantidade e a proporção das células. Então, quantas hemoglobinas, quantas hemácias tem, quantas, a parte hemoglobina, leucócitos, linfócitos, plaquetas, bastões, os neutrófilos, né, de um modo geral, tudo isso vai ser medido num hemograma. E aí, isso aqui não é para vocês gravarem, é só para vocês entenderem que daqui a pouco a gente vai ver o hemograma. Quando vocês olham o hemograma, vocês vão ver o quê? Que o hemograma ele é dividido em 3 partes. A primeira parte a gente chama de série vermelha, que tem contagem de hemácias, contagem de hemoglobinas, a dosagem, né, na verdade, da hemoglobina, dosagem do hematócrito e os índices hematimétricos, que são várias siglas que vocês já devem ter visto. Depois olhem, quando acabar a live, olhem o hemograma de vocês. Tem várias siglas, e essas siglas vão nos dizer relação de tamanho de hemácias. Então, quando a hemácia está muito pequena, é porque provavelmente a pessoa está com anemia, então toda hora está produzindo hemácia, e aí as hemácias não ficam num tamanho normal, e aí você tem um tamanho menor, um tamanho maior. Tudo isso, quando a gente olha no exame, a gente entende que tipo de doença a pessoa pode ter. A segunda parte do hemograma é chamado de série branca, que é o leucograma, que é onde a gente tem os leucócitos, tá? E a contagem diferencial dos leucócitos. Os leucócitos são as nossas células de proteção. E aí ele é dividido em linfócitos, em neutrófilos, em bastões. Tudo isso também vai dizer relação com doenças, não com anemia. Essa parte da série branca, ela não tem a ver com anemia, tem a ver com outras doenças, infecções, inflamações. Por exemplo, quando uma pessoa está com gripe ou está com a imunidade baixa, vai ter lá linfócitos aumentados. Quando a pessoa está com verme, com alergia, vai ter eosinófilos aumentados lá na parte da série branca. E a plaqueta, o número 3, né, a série 3, as plaquetas, são as células responsáveis pela coagulação. Então, pessoas que têm problemas de trombose, normalmente têm uma coagulação muito rápida, né? Então, isso causa coágulos e isso é preocupante. Ou então, pessoas que têm dificuldade de coagulação, elas têm o sangue mais ralinho, menos plaquetas. Isso é perigoso, porque pode causar hemorragia, tá? Bom,
Continuando. Aqui, ó, eu trouxe até o meu hemograma. Aqui é um hemograma, então a gente tem a série vermelha, né? O meu aí a gente vê nitidamente que ele tava ruim. Temos a série branca, que foi a que eu falei dos leucócitos. E por fim, a contagem de plaquetas. Então, esse é um hemograma. Quando a gente fala em anemia, o que é mais importante pra gente? É avaliar a série vermelha. É olhar hemácias, olhar hemoglobina, olhar hematócrito, sobretudo hemoglobina. Então deixa eu olhar aqui. Esse foi um hemograma meu de 2 de setembro de 2020, que na época eu tava com bastante anemia, tava com uma hemoglobina de 9,6. Graças a Deus isso depois melhorou. Bom, continuando aqui que eu quero mostrar para vocês. O que são as hemácias, né? Quando você olha o hemograma, a primeira linhazinha são as hemácias, que também são chamadas, em alguns laboratórios eles colocam o nome de eritrócitos. Então, as hemácias e os eritrócitos, elas vão dizer o quê? Valores aumentados, eles podem dizer que a pessoa tem diarreia, desidratação, queimaduras ou vômitos. Então, quando as hemácias estão aumentadas, eita, desculpa, eu bati aqui, balançou. Vai logo fazer correlação com o médico, vai logo pensar nesses tipos de doença, de questões, né? Valores diminuídos de hemácia podem dizer o quê? Anemia, hemorragias intensas e leucemia. São 3 questões que causam hemácias diminuídas. No meu caso aí, eu estava com as hemácias mais baixas porque eu estava com hemorragias intensas, sangrando muito e com anemia, tá? Então, já sabem disso. Hemácias diminuídas, anemia ou hemorragias intensas. O que seriam hemácias diminuídas? Abaixo do valor, né? Tem que estar para baixo do valor mínimo. No valor mínimo, a gente já tem que ficar de olho. Se está abaixo do valor mínimo, aí é mais preocupante ainda, tá? Continuando para outra parte do hemograma. Então, a segunda linha do hemograma é a hemoglobina. O que é hemoglobina? Gente, a hemoglobina é uma proteína que tem dentro das hemácias, que é uma célula. A hemácia é uma célula. Dentro dessa hemácia mora a hemoglobina. E a hemoglobina, ela carrega o ferro e o oxigênio. Então, a hemoglobina é o principal indicador da anemia por falta de ferro. Baixa quantidade de hemoglobina vai ter menos quantidade de ferro, tá? E aí, a pessoa fica, conforme eu falei lá na outra live, fica cansada, pode sentir dor de cabeça, pode ficar tonta, pode ficar pálida, membros, mãos e pés, né, podem ficar gelados. Então, valores aumentados de hemoglobina é a mesma coisa, indica o quê? Diarreia, desidratação ou queimadura e vômitos. E se vocês pararem para pensar, quando a pessoa vomita muito, normalmente ela fica desidratada. Numa queimadura, a pessoa perde também líquido, fica desidratada. Na diarreia, a pessoa também fica desidratada. Então, é tudo meio que relacionado à desidratação, né? E valores diminuídos de hemoglobina. O que vai nos dizer? Anemia, hemorragias intensas e leucemia. São as 3 questões, né? Que é claro que se vocês olharem, virem no exame de vocês uma hemoglobina baixa, não vão logo achar que estão com leucemia. Não é isso. Por quê? Se você tem anemia, se você sangra muito, muito provável que a sua anemia, a sua hemoglobina baixa é em decorrência da anemia e do sangramento excessivo, tá? Eu só tô trazendo para vocês o que a literatura mostra. Bom, então vamos pro terceiro parâmetro do hemograma na série vermelha, é o hematócrito, tá? O hematócrito, ele é dado em percentual. E percentuais aumentados relaciona-se à hemoconcentração. O sangue está concentrado. O que significa isso? Quando o sangue está concentrado? Quando tem menos líquido no sangue, quando tem menos plasma. Em que situações? Desidratações, queimaduras, diarreias e vômitos intensos. Então, quando a pessoa está doente, está vomitando muito, ela sim, muitas das vezes tem que ir para o hospital para tomar soro, porque ela está desidratada. Valores diminuídos do hematócrito tem a ver com diminuição da hemácia e que é causado por quê? De novo, anemia, leucemia e infecções,
tá? Então a gente já sabe logo que no nosso caso, sangrou muito, tem anemia, provavelmente hemácias, hemoglobina e hematócrito vão estar reduzidos. Thaís, é obrigatório, tá? Sim, não é obrigatório. Muitas vezes você pode ter anemia e seu hemograma ainda tá bonitinho, tá? Você tá com os estoques no organismo baixo, mas o seu hemograma ainda tá conseguindo sobreviver. Algumas vezes só a hemácia tá mais baixa, só a hemoglobina tá mais baixa, às vezes só o hematócrito, vai variar um pouquinho, mas normalmente essa fotinha que eu tô mostrando pra vocês, que é do meu exame, é o que acontece. Quando a pessoa tem anemia, ela vai estar com todos os parâmetros pra baixo. E aí tem alguns laboratórios que mostram, né? Quando tá pra baixo, eles colocam laranjinha, né? Ou quando tá alterado, eles colocam laranjinha. E quando tá bom, eles colocam em verde. É isso que às vezes muitas pessoas se guiam, né? Tá verde, tá bom, tá baixo, tá laranja, tá errado. Mas tem que ser analisado o conjunto, o todo, para poder entender. Antes da gente, eu não tô aqui para falar de todos os valores hematimétricos, né? VCM, HCM, CHCM, não. Eu só queria falar do RDW. O RDW, ele é um valor que ele vai medir deficiência também de ferro e anemia se tiver aumentado. Por exemplo, o valor do RDW, eita, deixa eu ver aqui, é até 14,5. No meu caso aqui, nesse meu exame, ele tava 15,2. Isso mostra o quê? O valor está aumentado. E aí a gente já correlaciona com o quê? Falta de ferro e anemia. O RDW aumentado, então, mais uma vez, bate o martelo que a pessoa tem anemia. Os outros, eu acho que seria entrar demais no hemograma e poderia ficar muito... vai começar a complicar muito e fugir um pouco do nosso propósito, que é fazer com que vocês entendam. Então agora, quando vocês olharem o hemograma, vocês já vão conseguir entender que existe 3 etapas: série vermelha, série branca e as plaquetas. E que pra gente olhar a anemia, a gente tem que olhar a série vermelha e os 3 parâmetros principais: hemácias ou eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Sabe? Já sabemos aqui que a anemia, sangramento excessivo, vai fazer você estar com esses valores mais para baixo. E o RDW aumentado vai fazer dizer também que você tem anemia, tá? Então, repare, hemácias, hemoglobinas e hematócritos ficam diminuídos e o RDW fica aumentado, tá? Existem outros... Ih, ficou cortando aqui. Outros exames que são avaliados, né? É isso que está escrito aí. Quais são os outros exames? Tem vários exames que o médico pode solicitar, o nutricionista pode solicitar, quando estiver desconfiando de anemia, quando quiser estudar, né, bem o paciente. Ferritina, ferro, transferrina, saturação de transferrina, capacidade total de ligação do ferro. Esses são alguns exames, né, hematológicos para a gente avaliar a anemia de um paciente. Quais são os mais comuns de serem pedidos além do hemograma? Ferritina e ferro, tá? São esses dois, por isso até que eu deixei eles em rosinha. São os dois mais comuns. Qual é o mais fidedigno? Muitas vezes eu vejo que a paciente está com hemograma alterado e eu vejo, tem anemia. Mas eu quero saber qual é o nível da anemia. O que eu faço? Eu peço a ferritina. Peço ferro às vezes, mas a ferritina é o nosso maior, é o nosso exame mais fidedigno para ver a anemia. Por quê? Porque a ferritina é dentro dela que ficam as moléculas de ferro que são estoque. No nosso plasma, o ferro, quando a gente recebe da alimentação, ele vai ser liberado para os compartimentos do corpo que utilizam ferro, que são muitos. O ferro é utilizado em muitas funções no nosso corpo. Então, o ferro livre, ele está em pouca quantidade. Então, a gente, na hora que dosa o exame de ferro, ele não é real, porque a gente, às vezes, tem o ferro em alguns locais e quando você dosa, só aparece o que está exatamente no seu sangue ali. O ferro que está lá
no fígado, que está em outros locais, ele não vai aparecer no exame. Já a ferritina, não. Todo ferro que não foi usado, não está tendo função, né? Não tá trabalhando, ele fica guardadinho dentro da ferritina. É como se fosse assim, o ferro espalhado no nosso corpo, ele está com função, ele está ali trabalhando. A ferritina, ela vai guardar esse ferro. Então, por isso que a ferritina é o exame mais fidedigno, é o que a gente mais confia para avaliar o nível da anemia. Só que aí tem um porém, que eu vou mostrar para vocês. Como eu falei, ela é a proteína responsável pelo armazenamento de ferro no nosso organismo. É o mais específico para avaliar a reserva do corpo de ferro, não é o ferro em si, tá? Baixas concentrações de ferritina é uma condição prévia para constatar deficiência de ferro. Porém, o que eu observo, tá? Eu já vi paciente com ferritina normal e o hemograma mostrando anemia. Ferritina normal assim, né? 40. Já vi também paciente com ferritina baixa e o hemograma normal. O importante é avaliar o conjunto e também o que o paciente relata, né? Bom, concentrações normais de ferritina, elas vão variar conforme idade e sexo. Quando a gente nasce, né, o bebezinho, ele tem concentrações de ferritina maiores. Aumenta nos primeiros 2 meses, depois reduz, depois volta a aumentar de novo. E entre homem e mulher, homens têm valor de ferritina maior do que as mulheres, né? É previsível que a mulher, principalmente, né, no período sexual dela, né, na fase ali que ela menstrua, ela perde mais sangue. Então é normal ela ter um pouco menos de ferro, tá? E a ferritina, diferente do hemograma, que não precisa de jejum, a ferritina precisa de jejum, que pode variar de 3 a 12 horas, tá? Valor de referência da ferritina. Olha como é que é gigante o valor de referência. Ele vai de 15 até 300, tá? Gente, uma ferritina de 15 tá dentro do valor de referência. Então, se vocês forem só olhar pela cor, tá laranjinha, tá ruim, tá verdinho, tá bom. O laboratório vai dizer lá que 15 tá dentro do valor de referência, mas 15 está longe de ser valor bom para ferritina, tá? 15 é muito baixo. Eu não entendo, né, por que eles colocam um valor de referência tão discrepante. Assim como 300 é um valor muito alto. Qual é o ideal que a gente espera que uma pessoa saudável tenha de ferritina? Entre 50 e 70, tá? 50 a 70, então, é o ideal para a gente ter de valor de ferritina. Então, assim, recentemente eu até mostrei aqui para vocês que no mesmo dia eu atendi 2 pacientes que estavam com a ferritina mais baixa do que 6. É um absurdo esse valor. O corpo trabalha muito deficitário. E o que mais me chocou foi que as pacientes, elas não sentiam nada. Eu falei, como assim vocês não sentem nada? Eu falei, gente, como é que o corpo, né, ele é inteligente. O corpo, ele vai se adaptando. É claro que elas não estavam sentindo nada, porém, uma hora ia dar ruim. Uma hora, alguma coisa ia falhar. Por quê? Porque a gente precisa, né, do ferro para várias funções. Se a pessoa, ela tá vivendo com o ferro muito, muito baixo, ela tá como se fosse um carro velho que você está colocando ali um combustível ruim e aquele combustível faz o carro andar, engasgado, mas tá andando. Era o caso delas. E aí depois a gente conversando, o cabelo tava quebrando, a unha não crescia, quebrava toda hora, sempre desfolhando, descamando, né? Elas não sentiam falta de ar, tontura, né? Não sentiam isso. Mas sim, depois conversando, a gente viu, bom, isso que você me relata é por conta da sua deficiência de ferro. Então, não aceitem valores de ferro de 15. É claro, de ferritina, perdão. Se você tá num tratamento, sua ferritina tava 10, foi para 15, tem que comemorar. Eu lembro que quando eu era anêmica, que minha ferritina também tava bem baixinha, eu comemorava cada unidade que subia, entendeu? Então, a gente vai ficando feliz com os valores acima. Mas qual é o ideal?
de 50 a 70, tá? Esse é o ideal, é isso que a gente tem que buscar. Não façam um exame e vejam uma ferritina de 30 e falem que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Bom, valores aumentados de ferritina também vão fazer a gente pensar em algumas questões, tá? O monitoramento do uso de suplementos com sobrecarga à base de ferro e pacientes com sobrecarga de ferro. Então, o excesso de ferro não é bem-vindo, tá? É importante fazer o monitoramento do uso, porque o excesso de ferritina também faz mal. O ferro em excesso, ele pode ser tóxico para a saúde. Então, não tem que ser, quanto mais melhor. Vou sair tomando suplemento, vou ficar usando suplemento 3 vezes por dia, o ano inteiro, sem fazer um exame, sem fazer avaliação dos parâmetros, como é que estavam, aonde estão, porque não é assim, nenhum suplemento você pode ficar usando de olhos tapados, né? Tem que sempre estar ali acompanhando com o exame para entender aonde estava, aonde chegou e qual é o próximo passo que você vai dar. E outra coisa também é que a ferritina, ela é uma proteína que a gente... Vou deixar aqui ainda porque eu tenho que falar mais da ferritina. O outro já é o ferro, o outro slide. A ferritina, ela é uma proteína que a gente diz que, além dela dizer que você tem anemia, ela também pode dizer que você tem inflamação. Então, quando a ferritina está muito alta, além de poder suspeitar de um estoque de ferro exagerado no corpo, muitas das vezes é por uma inflamação. Então, ela é marcadora de inflamação, infecção aguda, tá? Então, como é que a gente percebe isso? Por exemplo, uma paciente está com hemograma todo baixinho, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, hemácias baixas, sangra muito, né? Tem um período menstrual muito intenso, e aí o hemograma dela tá baixo, mostra anemia. Faz o exame de sangue, aí eu vou lá e vou pedir a ferritina. Pedi a ferritina deu 200. Calma aí, tem alguma coisa de errado. O hemograma tá mostrando anemia, a paciente relata sintomas ou então uma condição clínica que tem tudo a ver com anemia e a ferritina tá alta. O que significa isso? Que ela tá com estoque muito alto de ferro? Não. Isso nos diz que ela está inflamada ou que ela está passando por um processo de uma infecção, uma inflamação naquele momento. Porque a ferritina, além de ser o estoque de ferro, é uma proteína marcadora de infecção e inflamação. Marquem e gravem isso. E aí, como é que a gente faz, né? Inclusive, essa semana aconteceu isso com uma paciente minha. Pedi o exame dela, a ferritina deu altíssima e o hemograma tinha dado baixo. Era característico que ela estava com anemia. Uma paciente de mioma, sangra muito, enfim. O que eu fiz? Pedi o PCR. PCR não é aquele exame que a gente fez muito lá na Covid, não. Não é aquele do nariz, o suave, não. O nome do exame é um exame de sangue chamado de proteína C reativa, que é um outro marcador que a gente tem para inflamação no corpo. Então, se o PCR ele dá alto, a gente vê, bingo, bateu, a pessoa tem sim uma inflamação ou uma infecção. Aí vai ter que descobrir o que é. Então, ou então é uma inflamação que a pessoa tem, porque é uma pessoa que já está inflamado, o corpo inflamado, né? Então é isso. A gente avalia o hemograma, depois passa para a ferritina para entender como é que está o estoque de ferro no corpo da pessoa. Se a ferritina vem alta, a gente não vai aceitar e falar, que bom, tá tudo bem, tô cheia de ferro. Não. Hemograma ruim com ferritina alta, vão desconfiar de inflamação e infecção. Aí o que vocês vão fazer? Né? Se o médico não pedir, se o nutricionista não pedir, sugere. Não era melhor pedir um PCR para avaliar o que é essa minha ferritina alta? E aí você vai fazer o exame de PCR e vai fechar o quadro. Realmente, PCR deu alto, a pessoa, eu tô inflamada, vamos tratar. Ou de repente numa gripe, numa rinite, numa alergia, né? Num processo pode dar alguma coisa errada. E aí vamos avaliar, tá? Então fiquem atentos a isso. PCR, gravem isso. Bom, vamos para o próximo parâmetro, né? O ferro. O ferro, pouquíssimas quantidades estão presentes no plasma, conforme eu falei.
e outros compartimentos celulares. O ferro, normalmente, ele está trabalhando dentro do corpo. O ferro, ele não fica à toa. Lembrem sempre disso. Ferro à toa vai para onde? Para dentro da ferritina. Por isso, a ferritina é o nosso maior e mais fidedigno estoque de ferro, tá? Necessário jejum de 8 horas. Valor de referência de 50 a 170. O espectro, né, já é menor, né? O da ferritina é de 15 a 300. Esse é de 50 a 170. Qual é o ideal? Que esteja ali na metade, né? Se tiver 100, tá bom. Mas a gente não vai confiar 100% nele. Vai sempre olhar para a ferritina. Lembrem disso. Foi bem difícil, né? Quando eu estudava, entender isso. Eu falava assim, na minha cabeça era assim: poxa, se o nome é ferro, é claro que eu tenho que confiar mais no exame de ferro. Até eu entender que não, que o estoquezinho do ferro era ferritina, foi difícil. Então, por isso que eu tô falando bastante isso aqui pra vocês, porque eu entendo que muitas pessoas estão ouvindo isso talvez pela primeira vez, né? Vocês não são obrigadas a saber disso. Quem tem que saber disso é o profissional da saúde que trabalha com isso, vocês não. Eu só quero mostrar pra vocês porque é legal, né? A gente conhecer um pouquinho mais, entender um pouco se o que estão falando com a gente tem sentido. Eu acho isso interessante. Bom, e suplemento de ferro? Como eu também tinha falado, muitas vezes na anemia é necessário associar a alimentação fonte de ferro com suplementação de ferro, né? E aí vocês pensam, tem formas químicas. Eu ouvi aqui, né, no início da live, eu perguntei, tinha gente usando o Neutrofé, que é uma forma química, tinha gente usando Noripurum, tem gente usando sulfato ferroso. Então, existem realmente várias formas químicas do ferro. Todas elas vão agir no corpo da mesma maneira? Não, não vão. Gravem isso, tá? Qual é o ferro mais antigo, assim, o que de muitos anos, assim, muitos anos já é utilizado? É o sulfato ferroso. Embora ele seja o mais antigo, normalmente no SUS eles fornecem o sulfato ferroso porque ele é mais barato. Ele é o melhor? Não, não é. Infelizmente ele não é. O sulfato ferroso, eu vou dizer por quê, tá? Por que que ele não é o melhor? Não é uma escolha minha, tá? Isso aí já é relatado em muitos estudos científicos que o sulfato ferroso ele é menos absorvido. Para vocês terem uma noção, o bisglicinato, que inclusive o Neutrofé é bisglicinato, ele é 4 vezes mais absorvido pelo corpo do que o sulfato ferroso. Então, a absorção do sulfato ferroso não é boa, tá? O sulfato ferroso tende a deixar a pessoa mais constipada. De um modo geral, o ferro já deixa a pessoa mais constipada. A suplementação de ferro já deixa, além de deixar as fezes bem preta, né? Tem paciente minha que até se espanta. Thaís, mas meu cocô tá preto. É o suplemento de ferro. Fica tranquila, tá tudo normal. E às vezes fica constipada, tá? E aí, existe ainda ferripolimaltose, existe também, inclusive, o ferro lipossomado, que são ferros também que tem uma absorção muito boa no corpo. Tem o ferro quelado. E aí, como é que vocês vão ver? Quando o médico passou, a nutricionista passou um suplemento para vocês, olhem atrás qual é a composição. Vai estar escrito, tá? Na frente tem a marca e normalmente um nomezinho menor tem a composição ou atrás, na bula, vai ter o tipo de ferro. Por exemplo, Neutrofé, vai ter lá, que é bisglicinato de ferro ou bisglicinato ferroso, não me recordo agora. Bom, Fisiogênia, uma outra marca, ele é de ferro lipossomal, que é uma forma também bem absorvida do ferro, tá? Então, o Dexfer, se eu não me engano, é ferripolimaltose. Então, cada marca tem um tipo de ferro. E aí, entendam, se for solicitado para vocês o sulfato ferroso, tenta comprar uma outra forma, porque ele vai deixar o seu intestino mais preso e pode te dar mais dores abdominais. A suplementação com ferro pode causar dores. Uma vez eu li um estudo que falava assim, que numa população, eu não me lembro aonde, tá? Eram gestantes, inclusive, o estudo. Ele dizia que muitas gestantes, porque as gestantes têm anemia, né? Normalmente é fisiológico da gestação cursar com anemia, então tem que suplementar ferro. E aí o SUS, ele sempre dava o ferro, né? Normalmente
o sulfato ferroso e muitas gestantes acabavam largando, abandonando o tratamento por conta dos efeitos colaterais. E o estudo era para contar exatamente isso, que às vezes o remédio, o suplemento, ele causa tantos desconfortos que a pessoa larga o tratamento. Então, fiquem atentos, se tiverem muito desconforto, troquem o suplemento de vocês, porque às vezes uma pessoa pode se adaptar ao sulfato ferroso, mas a grande maioria não, tá? Sem contar que mesmo que você se adapte, entenda, ele quimicamente não vai ser a melhor forma para o seu corpo absorver. Então você está ingerindo lá uma quantidade de ferro, crente abafando que vai absorver aquilo tudo. Não. Seu corpo vai absorver bem pouquinho. E aí, tá usando um outro. Poxa, eu tô usando o Neutrofer, que teoricamente é razoável, né? É uma composição química boa. Mas tá usando por 3 meses, fez o exame, nada mudou. Minha sugestão, troca. Porque às vezes você não se adaptou àquele. Então troca, passa para outro tipo de suplemento, tá? É sempre importante ver qual é a adaptação. Esses dias eu tava avaliando, uma paciente tá usando vitamina D há um tempão e não sobe a vitamina D dela de jeito nenhum. Eu pedi para trocar. A gente trocar porque o corpo dela pode ser que não esteja se adaptando àquele tipo. E a gente avalia isso, avalia outras questões também, mas vamos trocar, né? Não vamos ficar insistindo num time que não tá ganhando, certo? Tá? Então, é importante isso, observar a forma química do ferro, entender se ele tá surtindo efeito ou não, saber que o ferro, ele pode causar constipação. E aí, olha que coisa curiosa. O ferro, ele causa constipação. Uma pessoa constipada, normalmente a gente fala o quê? Ah, vamos comer fibra, né? Para ajudar no intestino. Só que aí tem um parêntese. Como é que tudo não é tão simples assim, né? Qual é o melhor horário para usar o ferro? O melhor horário é sempre com o estômago vazio, tá? Então, qual é o melhor horário para usar? Sempre antes do almoço e antes do jantar. Por quê? Porque você precisa usar com o estômago vazio. Aí você pode pensar assim, Thaís, então eu posso usar de manhã em jejum. Pode, teoricamente. Só que normalmente de manhã você tem fontes de cálcio no seu café da manhã. Ou a pessoa toma leite, ou iogurte, ou queijo. E lembram, o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Então, por isso, não é indicado usar o ferro de manhã. É indicado antes do almoço, antes do jantar, tá? E aí, tem pessoas que têm muita sensibilidade. Para essas pessoas que têm muita sensibilidade, qual é a dica? É consumir o ferro logo depois da refeição ou durante a refeição. É o mais indicado? Não. Mas vamos lá. Se eu tenho uma paciente que ela não consegue consumir o ferro em jejum, porque o ferro, jejum que eu digo, né, antes do almoço, porque o ferro tá doendo o estômago dela, porque o ferro pode causar isso. Mesmo mudando a forma, mesmo mudando a marca, fazendo um ferro com cápsulas gastroprotetoras, ela tá tendo problemas. Ela vai ter que usar ou depois do almoço, ou do jantar, ou durante, que isso às vezes protege. Qual é a dica? Não fazer refeições ricas em ferro, ricas em fibra. Por quê? Porque a fibra, ela atrapalha a absorção do ferro. Então, nesses casos, se você é aquela que está tomando ferro depois do almoço, o ideal é não comer muita fibra na hora do almoço, tá? Só que vamos tentar, antes do almoço, de 15 a 30 minutos antes. Dica, beber a água com limão e tomar o suplemento, né? Por quê? Porque o limão tem a vitamina C que vai ajudar a absorção do ferro. Logo depois da comida, comer uma fruta cítrica, laranja, tangerina, morango, kiwi, abacaxi, acerola, são as frutas cítricas que vão ajudar a absorção do ferro, tá? Efeitos colaterais, constipação, né? O ferro pode causar constipação, o ferro pode dar dor estomacal, então cuidado, deu dor, tenta consumir na hora mesmo que tá comendo e evita refeições ricas em fibra. Não deu dor, consome antes do almoço, sempre com uma fruta cítrica, né? E aí você vai consumir de 15 a 30 minutos antes e verificar como é que vai ser a aceitação, né?
eu percebo que quando eu consumo, eu não sinto nada. Já tem outros suplementos que se eu consumir com o estômago vazio, me dá dor. O zinco é um deles. Se eu consumo o zinco com o estômago vazio, me dá dor. E aí, mais uma observação. O ferro, ele não deve ser consumido junto com refeições ricas em cálcio. Então, não usem o ferro de manhã. Porque normalmente sempre tem um queijinho, o iogurte e o leite de manhã, tá? Então, são essas as questões assim que eu acho importantes de se falar do ferro. E a constipação, pode acontecer? Sim. O que você vai fazer? Você vai colocar azeite na sua comida, comer abacate, beber bastante água, as castanhas, as nozes, né? Comidas mais gordurosas para ajudar o seu intestino a funcionar mais. Mas se prescreveram para você o ferro porque você tem anemia, não deixe de usar. Aí às vezes associam probióticos junto, né? Junto no momento que está suplementando ferro para ajudar o intestino a funcionar melhor, mas é importante manter a suplementação certinha para combater a anemia, tá bem? Bom, meninas, o tema de hoje era isso que eu queria falar com vocês. Contem comigo, se tiverem alguma dúvida, podem ir lá no direct tirar comigo, porque eu tô aqui pra isso, pra ajudar vocês, tá bom? Beijo, boa noite, durmam com Deus. Tchau, tchau.